Salve, galera da EJA, muito boa noite a todos. Satisfação estar aqui encerrando mais uma semana de trabalho com vocês. E na aula de hoje, conforme prometido, nós vamos aqui realizar a correção do nosso exercício da quarta-feira. Exercício esse que era de leitura e interpretação textual. Então, vamos lá ao texto. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar em contato com vocês. Boa aula a todos. Aqui o nosso texto aqui, certo? O título do nosso texto era Geração do Celular. Vou fazer uma leitura aqui bem rápida do texto, só para que a gente se familiarize com ele e, na sequência, resolver os exercícios. Geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. E especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo, olho no olho, são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, um texto aqui de Inaê Soares da Silva, né? Escola João Moreira Barroso. Texto aqui de setembro de 2017. Bom, o tipo desse texto, né, a tipologia textual dele, é um texto narrativo, certo? E o seu gênero, ele pertence ao gênero, aliás, ele é um texto informativo, melhor dizendo, e o seu gênero é um artigo de opinião. Bom, então vamos aos exercícios. É dito o seguinte: esse texto é um artigo de opinião. Qual o assunto de que ele trata? Você concorda com a autora? Então, aqui nós temos duas perguntas, né, em uma aqui no nosso texto. Bom, respondendo a primeira pergunta, né, que é a única que a gente pode colocar aqui para vocês, já que a outra ela é uma questão pessoal. Então, esse texto é um artigo de opinião. Qual o assunto de que ele trata? Gente, veja aqui. Resposta ao primeiro questionamento, o texto fala do uso do celular, certo? Do uso do celular pelas pessoas e da relação de dependência que elas mantêm com ele. Então, esse aqui é o primeiro questionamento. E o segundo é, você concorda com a autora? A opinião da autora é de que as pessoas precisam se desconectar mais e dar mais atenção ao mundo real do que ao mundo virtual. Então, aí você vai colocar com suas palavras se concorda ou não. O nosso segundo exercício, a segunda questão, perguntava o seguinte: a finalidade do texto é informar sobre o avanço das tecnologias. B. Apresentar dados históricos sobre as redes sociais. C. Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. D. Informar sobre a importância do celular na comunicação, certo? E depois dessa D aqui, a gente vem para os questionamentos. Então, qual seria a finalidade do texto? Gente, ele não está informando a gente sobre o avanço das tecnologias, não. Certo? Se ele tivesse feito isso, ele teria que ter feito uma abordagem histórica e colocando ponto a ponto. Será que ele está apresentando dados históricos sobre as redes sociais? Tão pouco. A gente não vê ele falando de data, ele fazendo essa abordagem, então ele não está apresentando dados históricos. Ele apresenta um ponto de vista para convencer o leitor? Sim.
Apresenta. Tem alguma outra que a gente possa ver? Ó, na letra D ele diz, informar sobre a importância do celular na comunicação. Não, ele também não está fazendo isso. Então, a alternativa correta aqui a ser marcada, letra C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. A terceira questão, ela pergunta, segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? Vejamos as opções. Eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais, certo? Os usuários usam o celular excessivamente. Letra C, os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais. E a letra D, usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente. Pessoal, uma questãozinha como essa aqui, você tem que observar, voltar no texto, fazer a releitura do texto e identificar. Veja o que ele diz, ó. Em momento algum, é dito no texto que os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais. Aliás, esse é um ponto de crítica. Então, aqui, ó, letra C, a gente já poderia eliminar, certo? Na letra D, usam as redes sociais apenas para se relacionar amorosamente? Também não, certo? Também não é dito isso. Então, C e D você já eliminaria. Estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais ou os usuários usam o celular excessivamente? Vejam que, em momento algum, a autora diz que eles usam todo, certo? Quando você generaliza aqui, quando você coloca todo o tempo, então você muda aquilo que a autora diz. Desta maneira, a única alternativa correta que nos resta é a alternativa B. Os usuários usam o celular excessivamente, certo? Quarta e última questão, ela pergunta, há uma opinião da autora em o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Letra C. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. E a letra D. Acredito que as redes sociais já foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Pessoal, ó, sempre que ele estiver perguntando sobre opinião, você vai levar em conta o seguinte, quando estiver falando de opinião, você vai buscar coisas do tipo, eu acho, ou até a própria expressão, na minha opinião, ou acredito. Então, vejam aqui, ó, em todas as alternativas ele tem afirmações, certo? Na letra D também é uma afirmação, mas por meio do verbo aqui, o verbo acreditar, empregado aqui, você consegue ver que esse verbo se remete a uma opinião. E desta forma, certo? Esta é a única alternativa que responde corretamente ao questionamento. Então, há uma opinião da autora em. Bom, meus queridos, por hoje é só, certo? Desejo a todos uma semana, um final de semana abençoado. Desejo que renovem as energias para que a gente possa começar na segunda-feira, certo? Quem já tinha feito o exercício, só faça aí a correção, pode voltar o vídeo e ver quantas vezes quiser, faça uma correção, certo? Quem ainda não tinha feito, aproveite e faça. E a todos um bom final de semana, nós nos vemos na segunda-feira. Até lá!